Oi, queridezas, tudo certo? O papo de hoje é sobre coerência e coesão. Perceba, porque trata-se de uma adição. São dois mecanismos distintos que colaboram para a tua produção textual. São dois mecanismos distintos, porém que se ajudam, que se correlacionam. São aí mecanismos irmãos, mas a gente vai por partes. Nesta aula eu te mostro a diferença e a definição de coerência e de coesão e vou te dar algumas dicas, alguns métodos para você deixar o seu texto coeso e coerente. Tudo bem? Como a coesão ela é bem ampla e ela requer vários mecanismos e bem importante também para a tua nota final, nós vamos dividir aí essas estratégias em duas partes. Então eu começo nessa aula e na próxima eu vou aprimorar um dos tipos de coesão. Mas beleza, o papo inicial é sobre coerência. Antes de definir, eu quero te mostrar através dos exemplos. Eu quero que você construa comigo o que é a tal coerência. Olha o exemplo número 1. Atualmente, não existem mais conflitos armados no mundo. Atualmente, não existem mais conflitos armados no mundo. Suponha que você tenha escrito isso na tua redação, na tua dissertação. Isso é pertinente? Faz sentido quando aplicado ao contexto, ou seja, quando se relaciona ao nosso mundo? Não faz, né? Então, como não faz sentido dentro desse contexto, isso aqui é uma incoerência. Isso aqui falta com a verdade. E por causa disso, nós dizemos que se você faz um tipo de sentença assim na sua redação, ela é sem coerência externa. Ou seja, ela não faz sentido quando relacionada ao mundo. Isso não pode, beleza? Olha número 2. Isso aqui é bem comum numa parte do texto. Na conclusão, observa, torna-se evidente ratificar tais problemas. Muitos alunos vão lá e confirmam, como a gente sempre diz, reafirmar a tese, confirmam a tese e na sequência vão colocar lá as propostas de intervenção. Até aí tudo bem, a gente já falou disso lá em estrutura textual. Só que quando a pessoa escolhe este vocábulo, essa palavra ratificar, ela não se dá conta que ratificar significa confirmar. Então, olha só, torna-se evidente confirmar, repetir tais problemas? De modo algum. Isso aqui é uma incoerência, porque na sequência ele vai, inclusive, dar ações que amenizem ou que solucionem a problemática abordada. Sendo assim, isso não pode acontecer, porque isso é um problema de coerência interna. Ah, mas ninguém vai se contradizer, se contradiz. Às vezes sem perceber, porque aplicou uma palavra de forma errada. Isso é bem comum, então cuidado com as armadilhas gramaticais, tudo bem? Sendo assim, a gente já consegue definir então o que é coerência. O que é um texto coerente? Um texto coerente é aquele que não se contradiz, ok? Não há contradição. E aí eu posso falar de dois tipos de contradição. Quais seriam os tipos? A interna e a externa. Ele não pode afirmar algo e depois falar o seu contrário. Mais um exemplo para ficar bem nítido para você. Ele não pode começar uma redação dizendo que é preciso adotar hábitos alimentares mais saudáveis. E ao longo da argumentação, por exemplo, ele colocar que o ideal seria que cada cidadão se alimentasse uma vez ao dia em fast food. Isso é uma incoerência. Da mesma forma, ele não pode colocar aqui sentenças que faltem com a verdade quando colocada dentro do contexto do mundo. Então, cuidado. Cuidado com as armadilhas gramaticais, cuidado com a falta de verdade em relação ao mundo, com os extremismos, porque sempre haverá uma exceção, beleza? Agora, olha só, nós vamos seguir nossa aula e você vai ver o que é uma coesão. Quais são os mecanismos de coesão textual? Agora a gente vai ver o que é coesão, certo? Assim como eu fiz com a coerência, eu vou te mostrar primeiro dois exemplos e a partir desses exemplos a gente vai conversar sobre as funções da coesão num texto. Observe a primeira oração. Maria fez muitas redações. Segunda oração. Maria tirou nota 1000 no Enem. Observe o seguinte, pensa comigo. Não existe uma certa relação entre a oração número 1 e a oração número 2? Existe, né?
É ideal que eu deixe claro no meu texto, que eu ligue palavrinha por palavrinha e posteriormente oração com oração, para que não fiquemos assim com períodos fragmentados? É necessário sim, e a coesão vai dar conta disso. Beleza, te perguntei se havia uma relação entre a oração 1 e a 2, certamente tu concordou comigo. Mas qual é o tipo de relação? Maria fez muitas redações, Maria tirou nota 1000 no Enem. Não é aí uma relação de causa e consequência? Podemos dizer assim? A causa da Maria ter tirado a nota 1000 no Enem foi o fato dela ter feito muitas redações. Beleza, eu estabeleci que as duas orações vão ter aí uma relação de causa. Eu preciso usar a palavrinha, a ligação, o conectivo adequado que deixe claro tal relação. Olha só, Maria fez muitas redações porque Maria tirou nota 1000 no Enem. Serve? Não serve. É uma conexão errada. Beleza? Posso falar, por ter feito muitas redações, Maria tirou nota 1000 no Enem. Por ter feito, pode ser? Pode. E eu vou ter outras tantas pecinhas ou ligações que vão estabelecer esse mesmo tipo de relação. Quer ver mais um exemplo? Maria fez muitas redações, por isso Maria tirou nota 1000 no Enem. Por isso, pode ser. Maria fez muitas redações, vírgula. Por isso, Maria tirou nota 1000 no Enem. Ainda não ficou muito bom, né? Eu posso ficar repetindo termos assim? Não posso. Então, além de ligar, eu preciso também evitar repetições. Ah, beleza, já sei. Eu vou tirar o Maria e eu vou colocar o pronome ela. Maria fez muitas redações, por isso ela tirou nota 1000. Pode ser? Pode. Ah, vou substituir Maria por a garota, a estudante. Poderia ser? Poderia ser também. E poderia ser só a retirada do último termo. Observa, Maria fez muitas redações, por isso tirou nota 1000 no Enem. E é sobre isso que eu vou começar a falar contigo ainda nesta aula. Possibilidades para você evitar a repetição e também para você relacionar, ligar as sentenças. Conseguiu perceber qual é a função da coesão então? Ou melhor, quais são as funções? A primeira delas é ligar, e aí a ordem dos fatores não alteram os produtos, pois ambas são muito importantes. Ligar os termos, palavra com palavra, oração com oração, parágrafo com parágrafo, e evitar repetições. Confere para que você não fique ali sempre repetindo as mesmas palavras ou as mesmas ideias, etc. Nesta aula eu vou te mostrar agora mesmo alguns exemplos, algumas estratégias para você evitar repetições. E na aula seguinte a gente vai falar sobre a famosa ligação dos termos, que inclusive vai refletir diretamente na competência número 4. Vem comigo então? Coesão. Lembra que eu falei? Nós vamos mencionar agora técnicas para evitar repetição, beleza? Até posso já falar alguns termos um pouquinho mais técnicos, não te assustas. Mas a gente fala de coesão referencial. Como o próprio nome sugere, vai buscar referentes já ditos ou vai antecipá-los. Mas beleza, você não precisa decorar esses nomes. Você precisa lembrar das estratégias para quando, de repente, está fazendo a revisão, viu no rascunho que se repetiu, opa, como é que eu corrijo agora? Como é que eu deixo essa repetição para trás? Aí você vai lembrar disso. Vem comigo. Exemplo número 1. Vou trabalhar com vários períodos, todos eles exemplificando uma repetição, e aí eu vou te mostrar diferentes técnicas para corrigir o erro. Show de bola? Então me acompanhe. Coesão lexical, exemplo número 1. Opa, lexical, calma, mais um termo técnico. Léxico é referente a vocabulário. Então aqui a gente vai usar de estratégias dentro do vocabulário para corrigir o erro da repetição. Beleza? Então vem. A sociedade precisa demonstrar mais insatisfação quando o assunto envolve desvio de verbas públicas. Manter-se em uma posição inoperante desfavorece uma possibilidade de mudanças. Denúncias devem ser feitas por parte da sociedade para que esse cenário possa, um dia, ser alterado. A sociedade por parte da sociedade não é legal.
Como é que a gente pode repetir usando o nosso léxico, o nosso vocabulário? Observe o seguinte, normalmente é a tua primeira estratégia. O que você busca? Você busca um sinônimo. A sociedade aqui, opa, e que tal se eu colocar população? Pode ser? Pode ser. Normalmente essa técnica você aplica. O grande problema é que muita gente se restringe a isso, a buscar sinônimo. E tem hora que você vai ficar assim, poxa, não lembro nenhum sinônimo para a palavra tal, o que eu faço agora? Aí é que vem as outras estratégias. Até pode sim, é uma estratégia usar sinônimo, mas vamos variar o nosso leque de opções? Então vem cá. Próximo exemplo, observa. Prestes a sediar importantes eventos internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Brasil ainda não tem um projeto de lei que defina o combate ao terrorismo. Especialistas ouvidos sobre a questão, que pedem para não ser identificados, alertam que o Brasil, muito embora mantenha a neutralidade em conflitos internacionais, sobretudo no Oriente Médio, nem por isso pode se considerar imune a atentados terroristas. Poxa, o Brasil, duas vezes. E um sinônimo para Brasil, vou usar pátria verde amarela da bandeira flamulante, Não precisa de expressões enormes, né, e metafóricas. Aliás, o texto dissertativo não é muito dado a metáforas, tá? Até é possível, mas com restrições. O que você pode fazer? Não rola sinônimo, mas você pode trabalhar com um outro nível lexical, com hiperônimo. O que é isso? Você vai substituir o termo Brasil por um termo mais abrangente, mais geral, beleza? Exemplo, aqui você já usou Brasil, por que não usar a questão alerta que o país, usa país para não repetir o Brasil. Ok, isso é o que a gente chama de hiperônimo. Existe um inverso, que é o que nós chamamos de hipônimo. Se liga no exemplo número 3. Aqui eu tinha repetido país. Não serve duas vezes país. Aqui a gente vai fazer o inverso. O mais abrangente é país. O mais específico, afinal é o nome de uma pátria, é Brasil. Então, você pode usar hiperônimo, mais abrangente, ou hipônimos, mais específico. Sinônimo, hiperônimo, hipônimo. Tá aí 3 estratégias, ou melhor, estão aí 3 estratégias para você usar e abusar na tua redação, Enem. Mas existe ainda uma outra, muito boa também. Aliás, eu, professora Josi, sugiro inclusive que você observe se não é possível, que você tente aplicá-la por primeiro. Tudo bem? Tá curioso? Vem cá. Eu vou falar da Dona Elipse. Já ouviu falar? Não? Então se liga no exemplo. Número 4. Setores da inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestaram preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Ponto. Deixa eu falar aqui, peraí, extra, vamos detectar mais um probleminha. O Enem não cobra tanto, ou melhor, ele não apena, ele não pune para tal erro. Mas se você for se aventurar em outros vestibulares um pouco mais tradicionais em relação à redação, não é interessante que você produza ecos. O que é eco? É uma coincidência sonora, que lá na literatura, lá na poesia, chama-se rima, que é muito bem-vinda, inclusive. Lá, aqui não. Exemplo, elaboração da legislação, isso não é legal, tá? O Enem não apena, ele não pune, beleza? Mas vamos seguir. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O projeto mais antigo é de 1991, o projeto mais recente foi apresentado em 2012. Projeto mais antigo, projeto mais recente. Vamos usar da elipse? Já ouviu falar de elipse? Não? Te apresento então. Elipse é quando a gente recorta, retira, omite um termo, porque no restante do texto, você consegue capturá-lo, ele já foi mencionado e você consegue recuperá-lo. Olha ali. Setores da inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestaram preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Ponto. Há hoje 6 projetos, mencionei porque eu preciso recuperar, tudo bem? O primeiro a gente menciona, tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. Ponto. O mais antigo, ou seja, simplesmente tirei a palavra projeto. Por quê? Porque eu não preciso dela.
Palavras não necessárias, elimina. E em redação dissertativa, menos é mais. Segue lá, é de 1991. O mais recente, também consegui eliminar, porque você consegue recuperar que estamos falando de projetos. E assim, nós utilizamos da elipse. Percebeu 4 estratégias: sinônimo, hiperônimo, hipônimo e elipse, que é a retirada. Um beijo para você e até a próxima aula, ainda sobre coesão.